A ideia do canal é proporcionar a você, empresário, a você que está visitando o nosso canal, boas informações, transparentes e da maneira mais técnica possível. Olá, sejam bem-vindos no nosso canal ACG Business Talks. Esse canal foi criado por nós, sócios da ACG, com a finalidade de transmitir aos empresários, às pessoas que querem trabalhar e investir no Brasil ou com o Brasil, uma visão melhor ou mais clara do que realmente está acontecendo no Brasil, em termos de economia, seja ele voltado para a área jurídica ou financeira. Inaugurando o canal, eu tenho aqui o meu especial convidado, que se tornou o padrinho nosso do canal, meu amigo Ilan Goldfarb, que já tenho o prazer de conhecer há um bom tempo. Temos uma relação muito extensa já, Ilan. E eu peço licença em ler o seu currículo para que eu possa realmente colocar aqui para as pessoas que estão visitando o canal o todo do seu currículo, que é dispensável, mas é importante que a gente faça aqui pelo menos um resumo disso. O Ilan atualmente é presidente do Conselho do Credit Suisse, no Brasil, diretor do Centro de Debate de Políticas Públicas, sócio do Instituto de Estudos de Política Econômica, Casa das Garças, IEP-CDG. É formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Economia pela Massachusetts Institute of Technology. Foi presidente do Banco Central do Brasil de 2016 a 2019, sendo em 2018 eleito o melhor banqueiro central do mundo pela revista The Banker, Financial Times. Ilan já havia assumido a diretoria da Política Econômica do BC em 2000, quando a autoridade monetária era comandada por Arminio Fraga. Ficou até meados de 2003, já com o BC presidido pelo Henrique Meirelles. Ao longo de sua carreira, publicou diversos artigos, livros e atuou na academia, em organismos internacionais e no setor financeiro. Entre os cargos ocupados estão o do economista-chefe e sócio do Banco Itaú, Unibanco, sócio fundador da Ciano Investimento, sócio da Gávea Investimento, professor da PUC do Rio de Janeiro e da Bendels University, Estados Unidos. Economista do Fundo Monetário Internacional, consultor do Banco Mundial. E, para 2022, está assumindo novamente a posição de diretor do FMI. Do hemisfério ocidental, inclui a América Latina. Bom, Ilan, para começarmos a nossa conversa, e inicialmente, mais uma vez, eu agradeço pelo convite, por aceitar o nosso convite, e muito prontamente. Se você quiser fazer algum início, alguma introdução, ou nós podemos ir para as perguntas. Não, eu só queria agradecer pela honra de estar aqui, de participar, de me chamar de padrinho do canal. Conheço a Laudelino já há algum tempo, tem sido sempre muito parceiro, muito amigo, muito gentil aqui com a gente. Então eu tenho todo o prazer de estar aqui contribuindo com esse projeto, que eu tenho certeza que vai longe, com certeza. Muito bem, vamos às perguntas aqui. Ilan, doutor Ilan, tendo em vista a pandemia gerada pelo coronavírus, Covid-19, que está assolando todo mundo, como o senhor vê as consequências que foram geradas na economia mundial? Esse foi uma pandemia que acontece de 100 anos, então não é mole não. Você teve que botar todo mundo em casa, você teve que todo mundo se afastar, isso gerou uma recessão no mundo todo. Enquanto estava todo mundo em casa, você precisou dar ajuda, auxílio emergencial para todo mundo. Isso gerou uma quantidade de recursos que alguém tem que pagar, e isso gerou mais dívidas no futuro. E agora que os países estão saindo com mais emprego, com mais dívidas, porque tiveram que usar o dinheiro para
sustentar a população que ficou em casa. E muita gente já era endividado e ficou mais endividado ainda. Então, complicou agora, como é que você vai fazer, como é que vai financiar. Em muitos países tem dificuldades econômicas e políticas também para poder sair. Então, eu diria que na nossa geração, espero que a gente não veja mais uma pandemia, mas essa pandemia ainda vai ser sentida nos próximos anos. Não vai acabar assim tão fácil. É verdade, a conta chega, né? Então, está chegando, já teve. Né? Ainda nessa mesma questão, como que o senhor está vendo os números do Brasil nessa, vamos já chamar de recuperação, ou pelo menos pós... O Brasil gastou bastante na pandemia, foi quase 20% do PIB. Basicamente, o nosso auxílio emergencial de R$300, mas atingiu 55 milhões de pessoas. Não é fácil você achar um lugar onde você distribui para 55 milhões de pessoas. Tem que ser um país grande. Aí estaríamos falando de outros países, China, Índia. Então, o Brasil teve um gasto elevado. O PIB caiu 4%, 4 e poucos por cento, e esse ano está voltando tudo. Deve estar subindo 4,8%, 5% no máximo. Então, caiu e voltou. E a dúvida, obviamente, é para frente, se o Brasil vai poder, no ano que vem, de 2022, vai poder voltar a crescer. E aí o crescimento é mais modesto. Vai crescer 1%, 0%, a gente tem que ver. Entendi. 2021, nós recuperamos 2020 e conseguimos crescer um pouco. E para 2022... Aí voltamos ao que a gente chama do crescimento potencial do Brasil. Quanto você cresce normalmente? De verdade, né? Aí o máximo que a gente conseguiu crescer nos últimos tempos era 2%. É claro que quando teve boom de commodity, de 2003 a 2013, você cresceu 4 e pouco, mas isso foi um período muito atípico, de boom. O normal é crescer até 2%. Mas como o ano que vem vai ser um ano mais agitado, tem eleições, tem um cenário internacional complicado, a gente tem um desafio de vencer a inflação, que já chegou a 10%. Então, tudo isso vai fazer com que o ano que vem você não consiga crescer 2%. Eu digo entre 0 e 1%, está de bom tamanho. Está ótimo para nós. Doutor Ilan, ainda nesse panorama mundial, né, pós-Covid, como que o senhor vê as questões de inflação, tanto no Brasil como nos outros países, né? Muito se discute internamente sobre isso, mas a gente sabe que é uma realidade global. Olha, a inflação subiu no mundo, não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o índice de consumidor chegou a 5%. No Brasil, nosso índice, o IPCA, está em 10%. Então, a gente está com o dobro da inflação, digamos, do mundo. Assim. A pergunta que as pessoas se fazem é se essa inflação veio a reboque do Covid, porque teve muita distorção na cadeia produtiva, faltou material, faltou insumo. Isso fez subir o preço, porque quando falta, você começa a subir o preço. É natural na economia de mercado. A oferta falta e sobe. Mas isso tem a ver com a Covid, porque muita gente ficou em casa, dificuldade de retomar, tudo isso aconteceu. A grande pergunta para o que vem, em termos da inflação, é se essa inflação subiu e vai voltar e vai ficar mais tranquila, ou essa inflação veio para ficar e vai ficar alguns anos, 2, 3, 4 anos. Se for alguns anos, isso vai ter consequências para todo mundo e principalmente para países emergentes e o Brasil em particular. Porque se a gente tiver uma inflação mais alta, você vai ter um juro mais alto, isso vai encarecer todos os empréstimos, encarece tudo. Agora, de fato, a cadeia, né, principalmente as indústrias, elas estão sofrendo bastante, né, porque, como você bem colocou, né, por conta da pandemia, fica em casa, etc., algumas produções pararam.
Ou China, por exemplo, né? Exato. Deixou de mandar produtos para cá e tudo. O transporte ficou mais difícil. Então, eu converso com alguns empresários da área industrial, eles reclamam, olha, eu tenho pedido, mas eu não tenho suplementos, insumo, né? insumos. Então, é aquela cadeia, realmente. Isso era bem previsível, né? Dentro daquela situação do ano passado. Dentro do Covid, né? Que todo mundo já esperava. Quando voltar, vai ter uma demanda e a gente não vai conseguir atender. Exato. E até isso normalizar, realmente, paga-se, né? Por isso todo, né? O giro todo, né? Dentro da... Bom, ainda no tema Covid, né? Que não dá para a gente escapar, né, disso daí, mas eu fiz uma correlação, não sei se tem a ver de fato, mas como você mesmo citou, né? A cada 100 anos nós temos uma crise dessa, né? Em 1929 nós tivemos aquela grande depressão, né? Que foi... Dá para perceber alguma correlação disso, do que aconteceu lá aqui, embora a gente tenha tantas coisas diferentes, né? 100 anos depois, mas a economia é uma coisa, parece que única, né? Pode ser digital ou não, mas é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, né? Há uma correlação, ou dá para ver que o que aconteceu lá é hoje a mesma coisa? São fatores diferentes? Não, eu acho que para a economia mundial é diferente. Acho que está mais perto da gripe espanhola do que a grande recessão de 29, ela não foi uma doença, não foi algo que veio de fora. Exato. Foi o próprio sistema que exagerou, houve um exagero e tal, aí as bolsas começaram a cair, as empresas perderam valor. E, em vez de recuperar, que nem a gente está fazendo hoje, na época o pessoal falou assim, olha, empresa que estiver ruim, fecha mesmo, liquida mesmo. E acho que hoje a gente aprendeu da grande recessão, das lições da história, dos historiadores, dos economistas, é que nesses momentos você tem que entrar ajudando. Até mesmo surgiu na época, agora uma coisa mais histórica do pensamento econômico, o keynesianismo, do famoso John Maynard Keynes, que é a ideia do governo entrar e participar, surge como consequência da crise de 29, onde diz, olha, tem um papel aqui para o Estado, quando estiver todo mundo quebrando e tal, tem que entrar para recuperar a demanda. Então, o keynesianismo acabou sendo um fator importante e hoje a gente tem isso quase que faz parte do nosso protocolo. Tem uma crise, você ajuda e depois é o que a gente está sofrendo agora. Como é que você vai financiar? Dívida, como é que vai pagar? O que vai acontecer? Pelo que você está falando assim, a gente tem visto, né, ações ajudando as empresas, como você falou. Foram 55 milhões de pessoas, mas também houve vários auxílios para as empresas. Que também para as pequenas e médias empresas também. E como que você vê isso aí na questão do cenário brasileiro em si daí? Ali isso foi bem importante, porque as pequenas e médias empresas não tinham a poupança, não tinham o capital que as grandes empresas tinham. Então, mesmo pequenas interrupções de um mês e tal, eram às vezes relevantes. E aí o sistema financeiro que ele fez quem tinha dívidas pequenas, ele rolava a dívida. E o governo, o que ele fez? Ele deu garantia para que os bancos pudessem prestar sem medo de não receber. Então, a garantia o governo que deu os fundos que o Tesouro tinha, o dinheiro é do governo, via BNDES, passou o sistema bancário e os bancos que têm a capilaridade para chegar nas empresas. Que, em geral, são o pessoal que roda a folha ou que conhece e tal. Então, é isso que aconteceu e acho que foi importante. Eu diria que o mais importante no mundo todo foram os auxílios para as pessoas. Claro. Mas para as pequenas e médias empresas foi como se fosse o segundo passo que muitos fizeram, alguns países não conseguiram fazer. Porque a pequena e média empresa normalmente são famílias, né? O fundo se confunde com pessoas até. Pessoas. Às vezes a pequena empresa é uma pessoa só. Ou é duas pessoas. Então, não fazia muita diferença ajudar, né? Ajudar. E realmente foi importante, né? Porque elas não tinham... E
E isso tudo acabou não parando, né? Não travando a economia, né? Não, ajudou a não travar. É, Porque a grande parte da economia é feita de pequenas e médias empresas, milhões de pequenas e médias empresas, que quando você junta, dá o PIB. É claro que tem as grandes empresas também, mas o grosso são como as pessoas trabalham, os autônomos, as microempresas, todo mundo participando e fazendo parte. E essas medidas que foram feitas na pandemia, depois virou como um exemplo. E o governo está querendo renovar e manter. exato. Sempre ter essa disponibilidade. Que foi positivo, né? Eu lembro até no ano passado, quando estava bem no início e todo mundo com medo, houve a reunião dos presidentes dos principais bancos aqui do Brasil, você inclusive estava Eu moderei, eu né? chamei todo mundo, foi bem legal. Foi interessante a discussão, né? Vocês, banqueiros, estavam bem unidos no sentido de realmente ajudar, Ajudar né? a atravessar. Atravessar. E isso deu, na época, para mim, principalmente, que eu estava fazendo a interlocução com os clientes, me deu uma tranquilidade para falar para os meus clientes, não, olha, temos a segurança dos bancos, vamos ver como é que vai ser o governo, mas eu acho que dá para aguentar, né? E Isso foi, importante, eu achei que né, foi muito importante, sim. Aquela live, né, que foi feita, achei que foi muito foi importante. bem legal aquela época. Foi muito interessante. Aliás, talvez seja uma questão inédita, né? Aqueles... Juntar os três. Você sabe que depois eles fizeram outras, né? Mas foi aquela foi a primeira, né? Exato. Ainda nesse tema, eu tenho uma pergunta, doutor Ilan, a respeito nesses momentos de crise, a gente testa o pragmatismo dos economistas, né? Como o senhor mesmo mencionou, né? Às vezes precisamos entrar com medidas, né, para colaborar com o retorno da economia. Às vezes os economistas acabam sugerindo uma economia um pouco mais solta. Nesse aspecto, diante da visão que as organizações multilaterais têm do Brasil e dos bancos internacionais, como que o Brasil pode ser visto como positivo e como que o Brasil pode usar melhor para atrair melhor esses investimentos estrangeiros? Eu acho que o Brasil tem muito potencial, que ele tem muito para ser explorado. A gente chama isso de... A expressão é uma expressão que tem frutas que estão lá fáceis de colher. Low hanging fruits, aquelas frutas lá embaixo que você só pegar. Então tem muita coisa no Brasil que você mexer um pouquinho, você consegue gerar bons retornos, bons resultados. Países que já avançaram muito são ótimos, são mais estáveis, mas você precisa ter muito mais, digamos, mais investimento e mais capacidade de fazer uma coisa diferente. Aqui, você consegue, com o potencial que tem, entrar e gerar retornos que você não teria e não geraria em outros lugares. A gente, quando olha do Brasil para fora, a gente tem uma visão. É normal, né? Porque a gente está no dia a dia, né? Claro. Mas quando a gente está fora do Brasil, a gente enxerga assim completamente diferente. Verdade. Em 2019, nós estivemos em Washington, né? Inclusive participando de um evento com o seu colega, o Canuto. Com o Canuto, legal. E depois, 2 meses depois, nós estivemos na China, participando inclusive pelo nosso Conselho Empresarial Brasil-China. E a gente via a visão deles lá, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Como eu tinha mais contato com a China até então, eu fiquei surpreso nos Estados Unidos, o quão eles conhecem o Brasil, né? Em termos de saber quais são os projetos que teriam de infraestrutura, enfim. Legal. Eles estão muito bem sabendo, né? A informação flui bem, né? Muito. E na China a gente já tinha isso, a gente já sabia, já estava mais em contato, a gente já sabia que eles... Você sabe que já é o contrário, as pessoas sabem mais dos Estados Unidos que da China. Você que sabe mais da China do que dos Estados Unidos. Exatamente, porque a gente está lá, né? Agora, o engraçado, tem o embaixador Castro Neves, né, que é o nosso presidente, né? Sim. Ele sempre comenta, né?
Nós, brasileiros, não sabemos o que queremos da China. Mas o chinês sabe muito bem o que quer do Brasil, né? E é verdade, né? Eu sempre falo, a gente não vende para o chinês, eles compram o que eles querem. Quando eles querem determinada coisa, eles vêm e compram. Vem e compra. Eles sabem. Na América Latina, não é só no Brasil, em qualquer lugar. Exato. No mundo inteiro eles estão fazendo isso. No mundo inteiro, na África, por exemplo, também. Então, E no evento, né, a gente teve muitas discussões, né? Mas o que mais eles falavam, na época, os empresários criticavam, era o nosso sistema tributário, que realmente... Que é para nós aqui já é difícil de entender. Para eles, né? Mas eles conheciam bem, sabiam bem o que fazer, né? E a mesma coisa me surpreendeu, mas nos Estados Unidos, né? No evento que nós tivemos lá, todos falando de projetos, não sei o quê. Nossa, será que são brasileiros disfarçados americanos aqui? Bom, mas é isso. Não, são especializados, gente que estuda, vê, aprende, enfim. Estão no mercado, né? Na verdade, estão no mercado. Exato. Já que falamos de China, né, em relação à China, muito se fala sobre parceria comercial, já se tornou estratégica, né? Os chineses também têm investido muito em infraestrutura aqui no Brasil. Como que o senhor tem visto esse cenário em termos econômicos, dos investimentos chineses em infraestrutura e do cenário geral de investidores em infraestrutura no Brasil? Eu acho que a China é um parceiro comercial mais importante do Brasil. Ele é o principal destino das nossas exportações. Ele é um parceiro também que investe em estrutura. Às vezes ele vem no próprio mercado financeiro, ele está lá, compra um banco, vem apoiar suas empresas. Então, a China deixou de ser um parceiro comum para ser o principal parceiro do Brasil. E acho que o Brasil tem que, de alguma forma, reconhecer essa importância. Diplomaticamente, economicamente, eu acho que fazer essa parceria, porque a China e o Brasil são muito complementares. Eles têm por que crescer juntos. E a China tem crescido muito. Ela começou com um PIB per capita menor que o Brasil, mas tem crescido a taxas elevadas. O salário tem subido na China. E você ter essa parceria, os dois conseguirem crescer juntos, acho que o salário sobe dos dois lados. O Brasil tem que saber administrar a geopolítica global hoje. Nós estamos nas Américas, portanto, tem uma relação com os Estados Unidos, mas nosso maior parceiro comercial é a China. Então, a nossa diplomacia tem que voltar às suas origens e poder ter uma diplomacia neutra no sentido de oferecer a todo mundo as oportunidades do Brasil, ter bom relacionamento com todo mundo e não entrar em conflito que não é um conflito brasileiro. Deixar as empresas trabalharem, o setor privado trabalhar. Não atrapalhar isso por questões ideológicas que possam ter, cada um particularmente ter. Inclusive a própria China, ela com todo o pragmatismo dela e tudo mais, e o maior parceiro comercial dela é os Estados Unidos, que é exatamente contrário à ideologia política. Né? Então, os Estados Unidos investem muito na China. A China coloca uma quantidade enorme de recursos para comprar os títulos americanos. Os dois são parceiros importantes em termos de venda de produtos chineses nos Estados Unidos. Então, investimento direto vai para a China, produtos chineses vão para os Estados Unidos, o dinheiro, digamos assim, superávit, vai para comprar títulos americanos. Então, está tudo embolado e nós temos que reconhecer no mundo, agora não estou falando de Brasil, não. Estou falando de mundo, temos que reconhecer que para poder crescer a gente vai ter que se entender de alguma forma. E tem que encontrar o balanço aí. Me parece que essa semana os dois presidentes se falaram, né? O Biden e o Xi Jinping, né?
Eles têm que se alguma falar, coisa não tem nesse jeito, sentido, né? exatamente. Parece-me apertando as mãos e isso seria bom para o mundo inteiro, realmente, né? Sem dúvida. Se eles fossem mais próximos, trabalhassem mais juntos, como fizeram ao longo desses anos todos, né? Exatamente. Sem briga, né? Porque esses ruídos todos apenas atrapalham os dois lados, né? E a nós, né? E a nós, com certeza, porque a gente depende dos dois, né? Em algum momento a gente ganhou, né? Quando começou o Trump lá fazendo algumas coisas, a soja nossa acabou sendo... Mas eu sabia que é de curto prazo. Era, né? Esse negócio de briga entre dois parceiros relevantes para o Brasil não acaba bem. Não, é Você verdade. não se beneficia disso. É verdade. Mas ainda na questão no campo da infraestrutura, assim, com toda a sua experiência, como que você vê que como o Brasil poderia se destacar em ambiente global? Inclusive, a própria China tem uma política de investimentos em infraestrutura, né, Belt and Road, que tem beneficiado diversos países do Sudeste Asiático, assim como a África, inclusive. Como que a gente pode trazer isso para o Ocidente, para a América Latina e mais especificamente para o Brasil? Eu acho que você tem que dar uma segurança. Segurança dos contratos, segurança jurídica. Os investimentos em infraestrutura não são investimentos. Você investe, daqui a pouco você tira tudo. São os compromissos de longo prazo. 10 anos. Então, quem está investindo, ele tem que saber que vai ter um respeito àquilo que ele investiu, ao contrato, que vai poder ter um retorno ao seu investimento. Quando tem um retorno ao investimento, o investimento vem. E o Brasil é um país onde tem uma escassez de infraestrutura. O transporte precisa, nos portos, nas nossas ferrovias para levar para os portos para exportar. Tudo que as empresas dizem que é da porteira para fora. Tudo que é da porteira para fora, a gente está precisando trabalhar na infraestrutura e esse tipo de investimento é bem relevante. Precisamos de parceiros como os chineses, que têm um olhar mais de longo prazo normalmente. Não são empresários, digamos, de curto prazo e de dinheiro quente, que você bota um dinheiro, ganha um juro e volta. Eu acho que isso muda, então, a forma de atrair segurança, instituições, regras, e isso você traz investimento de longo prazo. A gente sabe que regras financeiras também colaboram muito. E nesse campo de investimento Brasil-China, muitos economistas eles têm reclamado sobre a falta de um tratado entre o Brasil e a China, onde possam fazer operações diretas de RMB para real, né? Como que o senhor vê essa questão, né? O Brasil já, durante esses anos de relações diplomáticas com a China, tem evoluído em bastante tratados, né? Mais de 120 acordos bilaterais já, muitos deles, principalmente nessa área de exportação de commodities, né? Fitossanitárias, mas a gente vê que isso também é um planejamento de longo prazo da China, é uma estratégia de longo prazo da China para o Brasil. Olhando pelo inverso, olhando pela perspectiva econômica e financeira, como o senhor acha que o Brasil deve proceder com essa questão de investimentos de RMB para real? Eu acho que a China tem uma estratégia de longo prazo de internacionalizar sua moeda, para sua moeda ficar mais importante. Então, ela tem uma preocupação de alguma forma, ter acordos onde você possa negociar real direto para o RMB, com isso sem passar pelo dólar, sem passar pelo euro, sem passar pelos outros. Isso é um projeto mais longo, porque hoje em dia a maioria do comércio mundial ele é feito em dólar, apesar de tudo. Então você tem que, de alguma forma, ganhar credibilidade tanto a moeda chinesa quanto a moeda do Brasil para poder ser algo que você consiga negociar. Porque o dólar hoje ele tem um privilégio. Ele tem o privilégio de ser usado como moeda internacional em todos os pagamentos, independente se você está vendendo ou comprando para os Estados Unidos. Está vendendo para a Holanda, você vai vender e vai receber dólar. Está vendendo para a China, os contratos são em dólar.
Então, para mudar essa configuração do dólar como o poderio, digamos, mundial, ainda precisa de um tempo. Você vê que você teve a libra inglesa, o pound, foi a moeda dominante por muito tempo, até que ela perdeu o seu espaço, foi o dólar. Em geral, a gente acaba tendo uma moeda que se destaca, porque você não consegue fazer conta e negócio em milhares de moedas. Você tem que escolher um padrão. Mas você pode ter 2 ou 3, então acho que com o surgimento da China como uma potência mundial, pelo tamanho da China, pelo crescimento, é natural que se comece a questionar a moeda chinesa, se ela vai chegar mais perto do dólar. Eu acho que ainda estamos, digamos, nos anos iniciais, ainda está... É um processo, sim. O dólar já tem a sua maturidade, mas quando a gente olha a tendência da China ganhar espaço, do renminbi ganhar espaço e do dólar ceder um pouco do espaço que tem. E aí as negociações de real, renminbi, de ganhar vão ficar naturais. Acho até que o Brasil pode ser usado até como uma amostra, né? Experiência. Uma experiência, exatamente. Com o volume comercial que a China tem no mundo, né? E quase todos os países são atingidos pelo comércio dela, é quase que inevitável isso acontecer, né? Porque ela vai fazer... Vai acabar, então é natural que você comece a falar agora, etc., mas é algo que ainda vai ter bastante repercussão ao longo do tempo. Porque eu lembro que no último BIF, né, que nós participamos aqui em São Paulo, os chineses já pediram isso, né, na época. Eles vão pedir, isso vai ser natural esse processo. Eles já pedindo para que houvesse essa... Eu acho que é algo que o Brasil pode usar como uma moeda de troca. Ter um aumento de comércio em troca de usar mais o renminbi. Mais uma moeda de troca. Né? Falando em termos de tecnologia, oportunidades, a gente vê que, inclusive, tivemos um encontro aí da COP26, né, nesse último mês. O senhor acha que a economia sustentável pode ser vista como uma oportunidade de investimento para o Brasil? Eu acho que sim. O Brasil é um país que tem muita tropical, tem muita água, tem muito verde. Então, é um país que deveria oferecer ao mundo essa oportunidade. E ao invés de a gente ver isso como uma ameaça, estão querendo invadir nosso espaço, a nossa soberania, deveria dizer, olha, nós aqui temos ainda uma porção relevante do verde mundial, nós precisamos desse verde, o Brasil vai participar, e aí se ele conseguir assumir essa posição, ele assume uma posição de liderança. Protagonista. Só que a gente tem por muito tempo olhado para dentro e dizendo assim, ninguém toca, é meu, deixa eu desmatar sozinho. Não é nem para desmatar, é para preservar e oferecer para o mundo como uma solução. Exato. A gente vê que o mercado de carbono, crédito de carbono, pode ser a grande oportunidade. O Brasil deveria entrar e tem muito dinheiro para fazer. E na perspectiva do setor financeiro, isso pode ter alguma regulação, alguma questão específica? Eu acho que no mundo todo já estão começando a olhar a questão da sustentabilidade como algo necessário. É o tal do GSE, né? E isso faz parte. Cada vez mais quem está investindo está se preocupando com o meio ambiente. Então, eu vejo natural. Antigamente você podia ignorar ou discutir, mas está claro que a gente chega num ponto onde parece que o meio ambiente está mudando mesmo. A gente tem uma seca no Brasil de 100 e tantos anos, a gente tem inundações, tem queimadas, a gente tem efeitos no mundo todo que tornam evidente que há necessidade de atuar. É verdade. E não tem como evitar, né? Assim como eu falei da questão do renminbi, né? O meio ambiente também é uma coisa que é a nossa sobrevida. Né? Eu acho que a gente tem que, em vez de resistir às mudanças, a gente tem que abraçar as mudanças. Se você abraçar elas, você vai se dar bem. Se você resistir a elas, você vai se dar mal, porque elas vão te atropelar.
Você tem que verdade. sentar na cadeira e assumir a direção. As empresas, de modo geral, estão entendendo isso, né? Mas demorou, né? Realmente demorou. Demora, porque você tem dúvida, será que é? Tem custo, né? É isso que é o ponto. Com tudo que tem custo, você às vezes adia, né? Pondera, né? Bom, eu gostei muito aí da aula que eu tive aí com o doutor e professor Não, Nilo. é prazer estar com vocês. Esperamos ter outras Desejo boa sorte em oportunidades. tudo. Espero escutar muito ainda como é que anda. Vamos ver, né? Bom, Ila, em cima dessa nossa conversa, você gostaria de mandar uma mensagem para os empresários que estão nos assistindo? Olha, quer dizer, vocês estão nas melhores mãos possíveis aqui Obrigado. com o nosso amigo Valdelino, com o filho dele, com todo mundo. Eu acho que se há um caminho de entrada, é esse. Bom, Ila, mais uma vez, muito obrigado. Você se tornou nosso padrinho, né? E por isso vai carregar isso por um bom tempo, né? Agradecemos muito essa sua aula magna no nosso canal e aula de início ainda, né? Inaugural. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Sabemos que é muito corrido. Desejamos muito sucesso nesse novo desafio seu. Tenho certeza que será mais um grande sucesso. Tomar. Vai dar muito trabalho, mas vamos lá. Muito obrigado, Ela. Obrigado a vocês.